Estamos aqui no Juremal. Juremal é esse espaço cultural que está sempre à disposição dos nossos poetas, escritores, principalmente quando eles vão fazer lançamento de suas obras. E hoje nós estamos aqui com o professor Zacarias, que vai lançar mais uma obra, certo? Zacarias Alves Bezerra, A História dos Evangélicos em Crateús. E ao meu lado esquerdo aqui, o professor Davi, que está à frente da editora Monarca. E nós vamos fazer um bate-papo sobre a obra, sobre a editora, sobre o lançamento que vai acontecer amanhã, quinta-feira, às 19 horas, no Teatro Rosa Moraes. Aberto ao público. Aberto ao público, muito interessante. Então, eu sou Edmilson Providência e estamos aqui mais uma vez estamos divulgando a cultura na nossa região. Professor Davi, já são várias publicações através da editora Monarca. Eu mesmo já tive o privilégio e mais uma vez agradecer aqui pelo apoio que você deu através da editora Monarca no lançamento do livro da minha mãe, né? Um lançamento maravilhoso. Entre a doçura e a lágrima, um lançamento que aconteceu aqui no Juremal, como é que a gente pode dizer, no terreiro do Juremal. E foi assim, a mãe na época tinha 88 anos, né? Sim. Hoje está com 92, graças a Deus, linda e maravilhosa. Duríssimo. Mas, professor Davi, vamos falar um pouquinho, antes da gente conversar com o autor, o professor Zacarias, sobre a Monarca. Tem muitos amigos têm aqueles seus escritos em casa, tem vontade de tirar aquilo da gaveta. E hoje nós temos essa editora aqui em Crateús, você que comanda essa editora. Fala um pouquinho aí da Monarca, como é que aquelas pessoas que têm vontade de publicar sua obra podem localizar você e a Monarca. Muito bom. Bom, Edmilson, nós temos um contato pelo nosso Instagram, né, Editora Monarca. A gente já vem fazendo um trabalho há muitos anos aqui em Crateús, mas um trabalho discreto. Acho que tudo em cultura em Crateús acaba sendo assim discreto, silencioso, né? Verdade. Mas mesmo assim a gente tem tentado fazer um trabalho bonito, né? Para isso a gente precisa sempre de um trabalho demorado, né? O professor Zacarias aqui é prova de que a gente passou um ano trabalhando nesse livro, um ano trabalhando nas correções do livro. Ele já havia escrito o livro, né? E a gente foi adequando o livro ao formato que ficou o mais agradável possível, né? A gente tem sempre esse cuidado de estar a todo momento com o autor. Acho que a gente perdeu até o número de vezes em que o livro voltou para o autor, né? Com sugestões, né? A gente obviamente não obriga o autor a mudar o seu livro, a gente está dando sugestões, é a sugestão de um leitor. Todo escritor, você sabe muito bem, adora quando você tem um leitor beta, né? Para apontar aqueles locais ali no livro. Aquela crítica construtiva, aquela crítica construtiva que vai ajudar a melhorar o livro. E a função do editor ela é essa, né? Certo. E é o que a gente tem tentado fazer. No próprio livro da sua mãe, né? Que nós recebemos o manuscrito do livro, né? Foi belíssimo aqui. A gente recebeu o manuscrito, o caderno que ela vinha por anos e anos trabalhando, né? Então nós tivemos que ter esse trabalho de transferir o manuscrito para o computador e aí fazer todo o trabalho de estruturação daquele texto que no fim ficou um trabalho que eu acho que agradou a todo mundo, né? E por sinal, professor Zacarias, o título do livro saiu da própria história, né? Saiu da própria história. Ele disse assim, rapaz, ele disse, vamos ler aqui, vamos ver o que a gente encontra algo que chame a atenção para o título do livro. Aí lá, lendo que ela havia escrito, que era um trecho entre a doçura e a lágrima, ele disse, pronto, tá aqui o título do livro. Um dia que ela estava meio no sofrimento, porque não tinha dado certo uma produção de cana, tinha estragado todo, né? E ela falava então do sofrimento, mas ao mesmo tempo, né? É aquele sofrimento em meio à doçura da cana de açúcar. E a frase ficou belíssima. Não, Edmilson, está aqui. O título vai ter que ser esse aqui. Ficou belíssimo, né? Professor Zacarias, você sabe que nós estamos aqui também mais para focar no lançamento do livro do nosso amigo professor Zacarias. Mas aquele amigo, aquele poeta, aquele escritor que está lá com o seu material na gaveta, como eu já disse, como é que ele faz
O que a Monarca faz para ele? Pronto, Edmilson, assim, geralmente, todo mundo que já tentou publicar um livro sabe bem disso, o escritor ele acaba fazendo tudo. Ele escreve o livro, ele tenta corrigir, ele vai fazer capa, ele vai correr atrás de gráfica para imprimir, ele vai correr atrás para divulgar, ele vai correr atrás para vender. Ou seja, o autor ele vira tudo. Né? E essa não é a função do autor. A função do autor é produzir o seu material intelectual, que por sinal já é um trabalho bem significativo. Significativo, é um trabalho cansativo. Né? Como um livro como esse aqui do professor Zacarias, em que a gente já tinha mandado para a gráfica uma vez, ainda ele conseguiu novas informações. Né? Então você vê que é um trabalho. Uma garimpagem. É uma garimpagem, ele saiu correndo atrás de novas fotografias, de novos fatos históricos. Ele teve o cuidado de realmente colocar todas as congregações que existiram aqui em Crateús e que existem, e é um trabalho enorme, é tudo um trabalho como esse. Então, esse trabalho por si só, para o autor, já é muito grande, ele tem que ficar nisso. Né? Então, o que a editora faz? Ele faz todo esse apoio. A gente vai, então, a partir do manuscrito, nós vamos fazer as diversas correções, né? Nós vamos fazer essa leitura mais detalhada, como se eu fosse o pior inimigo do autor, né? Para tirar todos os defeitos que a gente conseguiu encontrar. E, além disso, ele vai passar por uma correção ortográfica, a gente sempre fica cego com o próprio texto, né? Isso é normal. E depois vamos fazer o trabalho gráfico, né? A escolha do papel, a escolha da capa, todo esse trabalho é feito junto com o autor. E o mais importante de tudo, né? É que é a editora Libertatem que financia o livro. O que acontece geralmente é que o autor ele tira o dinheiro do próprio bolso, ele vai na gráfica, imprime e vai tentar vender o livro. Então, o autor, na verdade, na editora, ele já recebe os direitos autorais, né? Então, que é o correto. Sim. Então, a cada livro vendido, o professor Zacarias vai receber os direitos autorais do livro vendido. Né? E nada melhor do que isso, você receber pelo seu trabalho intelectual. Com certeza. Né? Então, talvez esse seja o principal diferencial, né, no nosso trabalho, e que eu creio que agrade todos os autores que têm interesse em publicar. E convido a todos os autores crateuenses que têm aí um material guardado na gaveta, que está criando coragem para publicar, que nos procurem, né, que conheçam o nosso trabalho, primeiramente. Pode ser através do Instagram? Pode ser através do Instagram, né? Editora Monarca. Ou pode também nos enviar um e-mail para editoramonarca@gmail.com, né? E conheça o nosso trabalho, né? Apareça amanhã no lançamento do livro, veja a qualidade do trabalho, tem impressionado, a gente tem utilizado gráficas de ótima qualidade, a gente sempre tem recebido um bom feedback das pessoas que conhecem esse trabalho de impressão, e nada melhor do que você pegar no livro e perceber que o trabalho que foi feito ali foi muito cuidadoso, né? Com certeza. Então, vamos agora conversar com o autor do livro, com certeza, professor Zacarias. Muito bem, pessoal, nós sabemos que nós vivemos num estado laico, né? Sim. E em Crateús nós temos evangélico, nós temos o católico, nós temos o espírita, nós temos o umbandista, nós temos, sei lá, são várias denominações, né? E o professor Zacarias, ele é evangélico, e a sua primeira obra foi a História dos Evangélicos em Crateús. Essa está dando continuidade, mas neste intervalo ele também publicou O Vendedor de Machis, Umburana de Cheiro, Umburana de Cheiro, não é isso? E agora ele está, tipo assim, complementando a sua obra com relação aos evangélicos. E essa obra será lançada amanhã, quinta-feira. Será quinta-feira agora, no Teatro Rosa Moraes, certo? Professor Zacarias, é mais uma vez uma alegria. Eu só pegando aqui o professor Davi falando aqui do livro, tem até um texto dele aqui que eu vou fazer questão de ler. Um baluarte da memória dos evangélicos em Crateús. Assim podemos definir o professor Zacarias Alves Bezerra em sua obra História dos Evangélicos em Crateús. Com sua simplicidade no trato e amor à causa literária, colocou em prática uma das mais zelosas e necessárias missões, qual seja, não deixar a memória dos pioneiros do movimento evangélico em Crateús morrer.
Professor Zacarias, em primeiro lugar, uma alegria, né, contar com a sua presença aqui no Juremar. E você está sempre persistindo nesta obra, nessa história, de manter viva a história dos evangelhos em Crateús. Você poderia falar um pouco, resumir assim, em poucas palavras, porque na realidade o livro mesmo vai ser publicado amanhã, lá no Teatro Rosa Moraes, a partir das 19 horas, quinta-feira. Fica à vontade. Boa tarde, Edmilson, o Dr. Davi Saboia e a todas as pessoas que nos assistem, aqueles seus telespectadores cativos, né? Que sempre estão acompanhando os seus eventos e as suas divulgações e o seu trabalho cultural, porque você é muito importante nesse resgate da cultura, da história e no apoio aos artistas de todas as áreas e com muita força também da literatura, aos escritores. Então, como já foi dito, né, esse livro já é a segunda edição da História dos Evangélicos em Crateús e será lançado amanhã no Teatro Rosa Moraes. A gente aproveita já para convidar a todos e dizer para você que o trabalho é uma grande responsabilidade quando a gente se propõe a escrever algo sobre qualquer assunto, porque você está exposto, né, à crítica, tanto de apoio quanto a crítica, às vezes até no outro extremo. Mas faz parte, né? Nós sempre tivemos esse desejo de conhecer, de buscar informações, fatos históricos que envolvem a história das denominações evangélicas em Crateús. Eu, por exemplo, eu sou membro da Igreja Batista, né? Mas nós sabemos que em Crateús a história evangélica é muito mais longínqua, né? Começou com a Igreja Assembleia de Deus por volta de 1939, através de um missionário norte-americano chamado Orlando Boyer. Foi o primeiro missionário protestante, né, como se dizia na época, a começar esse trabalho das igrejas evangélicas em Crateús. Então daí para cá já são muitos anos e depois foram surgindo novas denominações, como é o caso da Igreja Cristã Evangélica, depois a Igreja Presbiteriana, e aí vieram outras, missionárias. A Assembleia de Deus tem, para você ter uma ideia, a Assembleia de Deus tem vários segmentos. Tem a Assembleia de Deus Templo Central, a Assembleia de Deus Madureira, Bela Vista, Bethesda, Montese e por aí vai. Então, a infinidade de denominações. E a gente se propôs a escrever com a motivação principal de motivar outras pessoas a também escrever, né? Nós não vamos dizer aqui que a gente é o dono da verdade, que nós conseguimos elencar todas as informações, isso é humanamente impossível, já que a literatura é muito escassa, as próprias fontes históricas. Tanto é que a gente utilizou muito as fontes orais, pessoas mais velhas que tinham e têm informações mais precisas sobre essa história para nos repassar, e de forma que foi um trabalho bastante gratificante. Muito bem, professor. Os amigos, as diversas e inúmeras congregações que existem aqui em Crateús e região, estão todos convidados para se fazerem presente nesta quinta-feira, né? Quinta-feira, 7 de maio, no Teatro Rosa Moraes. 19 horas. A partir das 19 horas. Com certeza, é um momento importante e você falou uma coisa interessante. Você está fazendo a sua parte, você reuniu um acervo literário, fotográfico, registros, enfim, sobre este assunto. Mas isso não impede e até estimula que outras pessoas, também do próprio segmento, que também despertem neles o interesse de, quem sabe, complementar essa obra ou trazer uma outra versão. Porque, como você disse, você não é o dono e nem o senhor da palavra. E certo? nem pretendemos. E nem pretendemos, não é verdade? Então, esse aqui é o importante, pessoal, da literatura, né, das pessoas que têm esse gosto pela literatura,
é poder expressar a sua opinião, expressar aquilo que ele conhece através de uma obra como essa. Então, eu quero aqui agradecer a oportunidade de mais uma vez estar divulgando, né, uma ação literária aqui na nossa região, na nossa cidade, através aqui do Juremal, através do Provcast, né? Professor Davi, que já é cadeira cativa, assim como você também, eu até fazer um registro, professor Davi. O professor Zacarias é meu conterrâneo, nós nascemos ali no mesmo pé de serra, né? Exatamente. Ele no Salgado e eu nas Queimadas. Então é mais um orgulho que eu tenho de ter um conterrâneo do seu nível, professor. E o que eu puder fazer para apoiar, estarei presente lá com o maior prazer, certo? Para também ajudar a divulgar, não só a sua obra, mas divulgar a editora Monarca, do nosso amigo professor Davi. Fique à vontade, mais algo que você queira acrescentar? Sem dúvida, Edmilson, eu agradeço imensamente o seu apoio, a sua disposição de colaborar. Inclusive, é bom ressaltar que em todos os meus livros você esteve presente. E legal. Dessa vez está novamente. A gente só tem a agradecer porque o autor, aquele autor que não é famoso, né, que não é consagrado, como se diz por aí, ele sobrevive assim, da ajuda mútua, da colaboração, do apoio, né? E é isso que vai fortalecer esse movimento literário em Crateús. Eu queria só reforçar aqui o convite e dizer o seguinte: nós queremos convidar todas as pessoas que têm interesse pela história de Crateús, especialmente nesse segmento evangélico. Mas o nosso livro a gente escreveu não só para os evangélicos, nós escrevemos para a sociedade crateuense, né? A história não tem um dono, né? Não é propriedade de um segmento. A história é a ciência, né? Que move essas pessoas inquietas para descobrir e para registrar para a posteridade as informações históricas. Isso é muito importante porque vai fortalecer as gerações futuras, seja no seu aspecto de conhecimento ou mesmo com relação a, enfim, em todos os sentidos, né? A história vai ser sempre importante. E dizer que todos os membros de igrejas, de qualquer denominação, estão convidados, não só das igrejas evangélicas, mas de qualquer segmento religioso, e também até das pessoas que não têm nenhuma religião, né? Sim, sim. O censo do IBGE de 2022 agora apontou que em Crateús nós temos em torno de quase 6% de pessoas que não professam nenhuma religião, não se identificam com nenhuma religião. Isso não significa que mesmo essas pessoas não tenham a sua forma de expressar o seu culto e a sua fé. A sua fé, né? é verdade, é verdade. A fé a gente sabe que é uma coisa profunda e vai muito mais além do que qualquer termo denominacional. Então, reforçando o convite, convidar também os amigos, os colegas escritores, né, de qualquer estilo literário, que venha participar conosco desse momento. É um momento de celebração e onde a gente vai estar se fortalecendo cada vez mais nesse movimento de literatura. E a todos os irmãos das igrejas, tanto da zona rural quanto da zona urbana, e também, inclusive, das cidades da região, que possam estar conosco aqui. Porque o movimento evangélico em Crateús tem muito a ver com os movimentos também de cidades circunvizinhas, como Nova Russas. Sim. Em Nova Russas, por exemplo, nós temos o sítio Pitombeira, onde tem um acampamento, não sei se você já ouviu falar, que remonta aí à década de 40, onde existiu inclusive um seminário de ponta, de formação teológica em nível superior, com professores americanos e brasileiros. Foram formadas várias pessoas no seminário lá de Pitombeiras, que era chamado Cibima. O Cibima hoje está em Fortaleza, funciona normalmente, oferece vários cursos online, presencial, graduação, especialização, mestrado e etc. E tudo isso começou no sertão, aqui em Nova Russa. Inclusive, no livro a gente faz algumas referências a esse evento, esse fato marcante. Então, convidar todos os colegas escritores, todos os irmãos evangélicos
e todos os adeptos de qualquer religião, de qualquer segmento, todas as pessoas da sociedade, estudiosos, que tenham interesse em conhecer mais sobre a história de Crateús. Agradecer a você pela parceria de sempre, ao Dr. Davi, por essa parceria riquíssima também que nós fizemos, e agradecer por um momento, esperando amanhã todo mundo no teatro às 19 horas. Muito bem, apenas reforçar novamente aqui o convite, né? Amanhã, nesta quinta-feira, 7 de maio, a partir das 19 horas, no Teatro Rosa Moraes. Vamos lá, prestigiar o nosso amigo, escritor e meu conterrâneo, professor Zacarias. Obrigado, Um Edmilson. abraço. Deus abençoe a todos nós. Um abraço, até mais.